Assim, quando você olha para uma imagem dessa, obviamente tem uma linha bem aqui, né? Isso é muito perceptível. E ela é a linha do horizonte, né? Porque o horizonte, afinal, tá bem aqui, né? Você forma uma linha bem clara. Mas e se não existir horizonte? E se você tivesse no espaço? Não é muito bom atrelar conceitos de câmera a cenários e coisas físicas, assim, específicas. Vou pegar aqui outra foto. Pode ser, não precisa nem ser uma foto real, real, assim. Mas seria melhor se fosse real, peraí. Aqui não tem horizonte, certo? Porque no espaço não tem horizonte. Isso aqui é o infinito, né? É o infinito espacial, né? Então, tipo, como que vai ter um horizonte? Como que vai ter uma divisão entre céu e terra? Daí, se não tem horizonte, esse conceito aqui ainda existe? Existe. Por isso que eu não gosto do termo linha do horizonte. Porque ele limita o contexto, entendeu? Ele limita a definição a um contexto que é maior do que esse contexto. Eu gosto de chamar isso aqui de linha de visão. Porque ela não depende do contexto. Ela depende do olho. Ou da câmera, no caso, né? A linha de visão é a linha dos raios perpendiculares à visão da câmera. E aí, quando você pensa assim, as coisas começam a fazer sentido. Você tem aqui o chão, aí você tem aqui uma câmera, tem aqui a câmera, certo? E essa linha perpendicular aqui, ó, tudo que tiver nesse plano é a linha de visão. E daí o que acontece? Aqui no horizonte, como é muito distante, essa distância aqui se torna desprezível, certo? E acaba convergindo o que você vê, acaba convergindo para a linha de visão. Porque o chão também é paralelo, entendeu? O chão é paralelo, isso aqui é paralelo a esse daqui. E daí, o que você vê no final acaba sendo, essa linha acaba sendo a sua linha, a linha do seu olho, digamos assim. Só que por que que é ruim atrelar esse horizonte também, além de poder ter um contexto que não colabora? É que você pode estar olhando rotacionado, entendeu? Se a câmera tiver assim, ó, daqui é o chão, né? Aqui é o chão. Se a câmera tiver assim, ó, tem uma ladeira aqui, assim, tem uma ladeira. Aí a câmera tá assim, ó. Aí tem um ângulo aqui entre o chão e a câmera. Aí já não vai mais coincidir essa linha com a linha de visão, entendeu? A linha de visão é definida pela posição da câmera. Ponto. É 100% característica de câmera. Se você tiver num Blender, dá pra ver, entendeu? Eu acho. E aí você pode ser bem criativo com a posição da linha de visão. Ela também não precisa estar no centro da imagem. Você pode cortar a imagem, tipo, tem aqui uma cena, tem aqui a cena, aqui a linha de visão, aí tem, não sei, tem vários objetos aqui, tem montanha e tal, tem céu, nuvens, nuvens e tal. Aí aqui tem o chão, beleza? E aí você pode cortar num lugar nada a ver, entendeu? Tipo, bem aqui assim, ó. E a linha de visão fora. Você pode cortar focando mais o céu. Daí você vai ter, tipo, uma perspectiva menos ou mais intensa, entendeu? Se você cortar muito no centro, aí as elipses elas vão ficar mais horizontais. Mas se você for cortando, quanto mais você for cortando distante da linha de visão, a elipse vai ficando mais inclinada. Aí, por que que essa linha roxa é a linha de visão? Porque eu puxei os pontos de fuga, entendeu? Vamos lá. Eu puxei um ponto de fuga daqui, né? Fiz a engenharia reversa.
Tem aqui o prédio, então tem um ponto de fuga que define a convergência desse prédio tá bem aqui, certo? E o outro, pela outra dimensão aqui, pela outra aresta, tem essa face e tem essa face, né? Então, por essa face eu encontrei um ponto aqui. Por essa face eu encontrei um ponto aqui. Por essa face eu encontrei um ponto aqui. Ponto aqui. Certo? Aí tem esses dois pontos. Então eu ligo os dois pontos, eu vou ter a linha de visão. Por que que nesse caso é a linha de visão? Porque essa câmera está no solo e ela está paralela ao solo. Uma das coisas que mais funciona na perspectiva é que. Oh, eu esqueci de colocar o bonequinho falando, né? Peraí. Não fica a mesma coisa. Pronto, agora. Ué, cadê? Não vai não? Ah, agora foi. Pronto. Então. Voltando. Então, continuando. É o tom rebaixado. Por que cenas em perspectiva costumam funcionar, né, para arquitetura? Por que o pessoal usa tanto perspectiva para arquitetura, né? Tipo, um, dois, três pontos. É porque quando você tem uma cidade, ela normalmente ela tem os prédios são todos paralelos assim, né? É tudo um monte de linha paralela, né? Pelo menos a arquitetura contemporânea né? Se você perceber, todos os topos aqui, eles são paralelos, né? Isso aqui, ó, paralelo. As verticais são paralelas. Numa cena criada, assim, na prática, nem sempre, sabe? Daí quando você pega a arquitetura real, a coisa pode ficar mais complicada, assim. Real de tipo pegar uma referência de uns, sei lá, Osaka. Você pegar uma cidade bem orgânica, assim, que uma cidade asiática que tem muita colina, aí já não fica parecendo aquela arquitetura de comic, entendeu? De cidade planificada. Porque aí entra os aspectos avançados de perspectiva. Esse negócio de você só puxar e aí vai ter um, dois, três pontos de fuga, vai para o espaço, entendeu? Pode ter muitos pontos de fuga, uma perspectiva real. E quando eu falo muitos, não é aquele negócio de olho de peixe, não. Quando eu falo muitos pontos de fuga, é conjuntos de pontos de fuga para cada objeto, entendeu? Porque quando as coisas rotacionam, aí essa simplificação de um ou dois ou três pontos de fuga não funciona mais. É isso aqui, ó. Olha esse arquivo aqui, ó. Faz um tempo que eu tava estudando isso aqui. Quando um objeto roda, os pontos de fuga que determinam as faces dele também rodam. Não é que roda, eles se movem em cima da linha de visão. Aqui é a projeção vista de cima, aí é que é a visão em perspectiva, né? Essa aqui é a linha de visão. Daí, ó, tem um ponto vai para o infinito, porque ele tá paralelo, e o outro é aqui no centro, ó. Daí, quando eu rodo, ó, percebe que tem um assim e tem um assim, ó. Tem essa linha aqui, ó, e tem essa linha aqui, ó, que tá vindo aqui para esse centro, ó. Então, tem um ponto que tá aqui no infinito e tem um ponto que tá bem aqui. Daí, quando eu rodo, ó, esse ponto sai do infinito e vem para cá, e esse ponto sai daqui e vem para cá, ó. Vendo? As projeções vão se mexendo, ó. Aí esse ponto sai de novo, vem pra cá, ó. Sai de novo, vem pra cá. E assim você faz rotação. E tem até eu fiz até o cálculo matemático aqui de como que você faz para saber o quanto que é, entendeu? Mas é inviável. É inviável para tipo. É inviável até para a gente pensar intuitivamente de forma precisa. Eu não consegui encontrar um jeito de você só olhando saber, sabe? O que eu queria era uma regra de perspectiva que me deixasse saber, mas é muito difícil. Porque essa relação é uma relação muito complicada a razão, a tangente ao quadrado, não tem como.
Não tem como fazer uma regra simples, entendeu? Aquelas regras, tipo, você puxa uma linha aqui, aí esse aqui vai bater bem ali. Eu queria uma regra sem conta, quando eu tava explorando isso daqui. Não consegui encontrar. Aqui é a visão de cima, ó, da rotação do negócio. Mas enfim, o ponto é isso, é que isso aqui se mexe, ó. Essas linhas dos planos se mexem. E na vertical também. Então se rodar na vertical, o ponto ele vai sair da linha de visão. A linha de visão entende? Não vai continuar em cima dessa linha. Se você tiver um outro cubo que está rotacionado na vertical, ele vai estar em outra linha. Eu tenho esse ponto bem aqui, né? Dessa face. Se eu rodasse esse cubo assim, o que ia acontecer é que esse ponto ele ia se mexer em cima dessa linha aqui, assim. Ele ia subir ou descer, entendeu? Se ele rodasse para cima, por exemplo, aí eu ia ver a face de baixo. Ele vai andando, entendeu? Ele vai andando numa linha. Cada eixo de rotação, o ponto vai andando em cima de uma linha. Aí você ia ver a face de baixo e não ia ver a de cima, né? Porque se ele rodasse para cima, por exemplo, aqui, esse ponto ia descer. Aí você ia ter um cubo que você ia ver a face de baixo, entendeu? E a face de baixo ia levar para esse ponto aqui ia descer. Aí o cubo ia ficar tipo assim. No caso, né? Ia ter que convergir para um ponto. Se fizer certinho, entendeu? Eu tô falando que é mal feito, mas se fizer certinho, era isso que ia acontecer. Esse ponto ia fazer assim. Se rodasse pra baixo, aí ia ver a face de cima e o ponto ia pra cima. Ia ter dois pontos, né? Um pra cada face. Tipo, um pra face do topo e um pra face de baixo, né? Então, o problema dessas perspectivas todas é que a rotação, ela muda tudo, né? E isso é pra cada objeto. Porque, na verdade mesmo, o que é esses pontos de fuga? Né? Matematicamente, o que é isso? Um ponto de fuga, ele é um ponto para o qual todas as retas paralelas numa certa direção convergem. Então, todas as retas que forem paralelas entre si, elas vão convergir para o mesmo ponto de fuga. Quando você entende assim a coisa, pelo que é matematicamente mesmo, aí você entende quão complicado pode se tornar a perspectiva se você complicar a cena. Ou se for uma cena orgânica. Orgânica no sentido de. Não nesse sentido de orgânica assim, de natureza, mas orgânica no sentido de ela não ter sido feita num estúdio com tudo necessariamente paralelo. Por exemplo, essa cena aqui, ó. Dá pra ter um feeling mais ou menos de que a linha de visão tá por aqui, né? Assim, mais ou menos aí, né? Por quê? Porque daqui pra baixo você vê tudo de cima, né? Embora isso aqui tá inclinado, né? Não tá alinhado. Mas a maioria das coisas daqui pra baixo você vê de cima e a maioria das coisas daqui pra cima você vê de baixo, né? Mas é que tá. Cada objeto tem seu próprio conjunto, entendeu? De, de pontos, de tudo. E justamente porque as coisas estão cada um com sua rotação, entendeu? Então, essas regras de aproximação, elas são meio limitadas, entendeu? Então, tipo, às vezes as coisas não vão nem parar em cima da mesma linha, não, sabe? Qualquer ponto de dentro e fora do quadro pode ser um ponto de fuga. Por causa da rotação das coisas, entendeu? Pode estar rodado em todos os eixos. E aí, perspectiva de cena real é desse jeito, entendeu? Você não consegue fazer uma regrinha bonitinha. Tipo, olha esse objeto aqui, ó. Olha como esse objeto é complicado. Esse troço aqui, ó, ele tem um certo ângulo, ele tem um certo ângulo, ó. E aí aqui embaixo é outro ângulo, ó. Tá vendo que isso aqui divide em outro plano, ó. Isso aqui são tipo dois troncos de cilindro com um ângulo aleatório, entendeu? Tipo, tem um ângulo aqui assim, ó. E nenhum deles está alinhado com nada da cena. Aí, o que é que a perspectiva garante? Todas essas coisas aqui, ó,
essas coisinhas, esses detalhes aqui, ó, todos eles têm que ir pro mesmo ponto de fuga, assim, lá em cima. Porque eles são paralelos entre si. Certo? Tem uma convergência aqui que parte de um ponto comum lá em cima. Porque, em certo aspecto, eles são paralelos. Mas aqui já é outro, ó. Aqui já vai levar para outro lugar. Esses daqui também, ó. Mas eles têm o próprio deles, entendeu? Duas retas só vão para o mesmo ponto de fuga se elas forem paralelas. Pronto, essa é a regra. Essa é a única regra que realmente existe. As outras são simplificações, entendeu? Quando você pega um cenário desse aqui, aí você bota só dois pontos, é porque nessa cidade, ela é uma cidade quadrada, entendeu? E tudo é paralelo a uma dessas três direções. Nessa aqui, tudo ou é paralelo à vertical, né? Ou tudo é paralelo a essa direção aqui dessa rua, ou tudo é paralelo à direção dessa rua. Por quê? Porque em cidades planejadas, tudo é construído paralelo à direção da rua, entendeu? E é por isso que você consegue ligar tudo a dois ou três pontos de fuga. É muito efetivo esse um, dois, três pontos de fuga clássico quando você tem uma cidade, um cenário que tudo é paralelo. É por isso que você vai ver um comic, tem uma cena, sei lá, tem uma cena que é assim, né? Aí tudo sai daqui, né? Desse ponto central na cena. Mas é porque é planejado, né? É como se fosse uma foto de estúdio. Tudo é calculado para ficar naquele jeito. Tem um vídeo muito bom, que ele não explica isso, mas ele sugere um exercício. É do Ethan Becker. Esse vídeo aqui, ó. Do Ethan. Pronto, ele pega uma foto aí. É bom estudar a perspectiva a partir de foto real, sabe? Mas tem que ter em mente isso, que não vai ser nada alinhado, cara. Vai ter coisa circular, entendeu? Vai ter coisa fazendo curva, vai ter prédio maluco de todo tipo de formato que não é alinhado de maneira nenhuma. Algumas coisas são alinhadas, mas vai ter um monte de ponto para todo lado de retas em diferentes ângulos. Eu vou adiar. E daí é assim que você faz cenas tipo essa daqui, ó. Essa ilustração do Juan já é um bom exemplo. De uma cena que não é arquitetura, mas que. Ele não planeja muita perspectiva, não, tá? Ele é um artista que sai pintando loucão. É que é um exemplo, entendeu? Ó, esse pneu aqui ele não tá alinhado, entendeu? Ele tá. Tipo, percebe que ele tá com um ângulo aqui, assim, ó. Ele tá com um ângulo aqui, tipo, um ângulo assim, ó. Percebe que ele não tá perfeitamente assim, alinhado, sabe? Tem uma angulação, tem uma rotação aqui, assim, nesse eixo do guidão. Ele não, tem aqui o plano da motocicleta, e aí aqui tem um outro plano, mas tem um outro plano que não é o mesmo, entendeu? É difícil apresentar até. E aí esses dois planos aqui tipo, tem um ângulo entre eles. E esse tipo de coisa é muito difícil de representar se você fica tentando calcular cada detalhezinho de perspectiva. Mas fotos de verdade, elas têm esse tipo de característica, porque é a realidade, né? É a realidade. A realidade, ela é complexa, assim, ela não vai tentar alinhar os objetos para manter pontos de fuga. Ela só vai acontecer. Tá num eixo e tá no outro eixo. É, quando a cena vai ficando muito complicada ou muito orgânica, assim, aí não, as regras, os fundamentos vai sendo melhor usar de forma mais pontual. Mas é muito útil você
fazer tudo na cena alinhado justamente para ficar só aqueles pontos de fuga mesmo. Pode ser muito útil. Fortalece muito a composição quando você tem as coisas se alinhando para comunicar uma única ideia. Entendeu? Não é só um problema assim, é artificial. Às vezes é melhor. Às vezes é melhor ter menos pontos de fuga e eles serem planejados, porque isso vai, sei lá, gerar linhas de ação que todas elas convergem para o mesmo ponto e esse ponto é o ponto de foco da imagem, por exemplo. Tem uma interseção com composição que às vezes é melhor, entendeu? Nem sempre você quer um negócio puramente orgânico. O importante é ter a intenção, entendeu? É saber o que tá tentando fazer.